Eu me chamo Helena Caetana, serei mediadora dessa mesa hoje. E, Qual é o nome bem, dela? nós estamos aqui hoje para essa mesa sobre narrativas de transresistência na contemporaneidade. E para começarmos a nossa mesa, eu chamo o professor doutor Alex Beck, que é doutor em estudos literários pelo programa de pós-graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de Goiás. Realizou estágio pós-doutoral também na Universidade Federal de Goiás. Possui graduação em Letras pela Universidade Estadual de Goiás. Especialização em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira pela UEG. Especialização em Gênero e Diversidade na Escola pela UFG. Concluiu o mestrado pelo programa Letras e Linguística na Universidade Federal de Goiás. É docente do Departamento de Letras da Universidade Estadual de Goiás. Tem experiência na área de literatura brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura e estudos de gênero, literatura e homoerotismo, literatura e estudos culturais, trânsito, espaço e literatura, representação e autorrepresentação de grupos marginalizados na literatura. É membro do grupo de pesquisa Estudos sobre a Narrativa Brasileira Contemporânea. Pouca coisa, né? Então vamos começar. Boa noite a todas e a todos. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma alegria, né, poder estar aqui hoje essa noite, né, podendo falar para tantas pessoas aqui, né, numa noite quente, né. Goiás está bem quente, então para mim é um prazer poder falar de literatura, né, que é uma coisa que eu gosto muito. Queria agradecer, primeiramente, também o convite, né, do professor José Humberto e do professor Ivo, né, eu conheço o José Humberto há muito tempo. Então, para mim, rever, né, tem vários amigos aqui também que eu estou revendo, tive o prazer de conversar um pouquinho antes. Conheci a professora Ruber, que vai dividir a mesa aqui comigo hoje. Então, né, dizer para vocês todos que estou muito feliz e espero que nessa noite a gente possa refletir um pouco sobre essa temática, né? Se no caso, se vocês depois também quiserem fazer perguntas, né, fazer alguma colocação, a gente está aqui aberto. E eu acho que esses espaços aqui, né, são espaços que a gente precisa sempre valorizar, porque são espaços de resistência, né, para nós que somos da educação, somos professores, pesquisadores, né, e amantes da literatura. Então, boa noite a todos novamente. Bom, eu também gostaria de chamar à mesa a professora doutora Rubra Pereira de Araújo. A professora Rubra está atualmente realizando estudos de pós-doutoramento em formas e tendências da narrativa brasileira contemporânea na UFG. É doutora e mestra em letras, ensino de língua e literatura pelo PPGL da UFT, onde atua na graduação e pós-graduação em letras, desenvolvendo pesquisas sobre gênero, diversidade sexual, educação, linguística e literária, na formação inicial e continuada de professores da educação básica. Pesquisadora social no projeto Traviarcas, promovido pela ANTRA, investigando sobre o processo de envelhecimento de mulheres transexuais e travestis brasileiras. Atualmente, atua em projetos de pesquisa e extensão itinerante em rede e cidadania e direitos humanos. Docente de estágio supervisionado em língua portuguesa e literatura e tópicos em linguística contemporânea no curso de graduação em letras, Campus Porto Nacional. Tem interesse em questões linguístico-literárias que envolvem as relações de gênero, diversidade étnico-racial, religiosa, bullying, entre outras complexidades e suas interfaces com a educação, sobretudo no que concerne aos estudos pós-estruturalistas de currículo escolar. Te passo a palavra. Boa noite. Em nome de todas as ancestravas, né, em nome de tantas companheiras que tomparam ao longo da história,
Estamos hoje dia de celebrar. Celebrar a vida, né? Celebrar a vida de muitas companheiras que não tiveram essa oportunidade de um dia se subjetivarem, falarem em nome de si. Companheiras estas que restaram de apenas tomar seus corpos ao longo da história. Então, em nome de todas essas companheiras que tombaram ao longo da história, nós estamos aqui e eu queria agradecer ao convite, agradecer a oportunidade de falar e agradecer cada ouvido que esteja disponível a ouvir as nossas alteridades, a ouvir um pouco das nossas narrativas. Gratidão. Bem, para darmos início à nossa mesa, então, vamos começar com a fala do professor Alex. E vamos nessa. Obrigado. Eu preparei um texto, né, para me orientar aqui na fala, então vou seguir o texto, preparei algumas coisas nos slides para ficar mais didático para vocês acompanharem. E eu gostaria, então, de iniciar minha fala lembrando um trecho, né, do Paul Preciado, no livro Manifesto Contra-Sexual, que ele diz assim, a violência do regime sexual e colonial é grave demais e, precisamente por causa disso, é necessário empregar contra ele as forças inconscientes e desconstrutivas da poesia. Aqui temos que recorrer a tudo, o que os movimentos artísticos das minorias nos ensinaram. Pensar os afetos queer nesse panorama é perceber esses sujeitos como corpos falantes, que, segundo Preciado, reconhecem em si mesmos a possibilidade de aceder a todas as práticas significantes, assim como a todas as posições de enunciação enquanto sujeitos que a história determinou como masculinas, femininas ou perversas. Eu penso, então, a noite de hoje, a partir desse ponto de partida, dessa colocação do Paul Preciado, algumas provocações, que eu quero que vocês reflitam ao longo da minha fala. Por isso, nessa mesa sobre narrativas de transresistência na contemporaneidade, vou tentar abordar um pouco sobre a difícil questão a ser colocada antes. De que forma personagens dissidentes são representados na literatura contemporânea? A teoria aberta por essa questão levantam tantas outras indagações, por exemplo, há um crescimento exponencial de personagens LGBTQIAPNA+, em suas múltiplas intersecções, como raça, etnia, gênero e classe social, que vem ocupando espaço na nossa literatura, contrariando assim a ortodoxia heterocêntrica e cisnormativa que historicamente a constituiu? Como se configuram tanto o critério político quanto o critério estético no texto que aborda a temática dissidente? Então, são algumas provocações para a gente pensar a partir do recorte que eu propus aqui para a gente pensar, então. Eu trouxe aqui, então, hoje para a gente refletir 3 momentos, 3 textos diferentes, de 3 autores diferentes, que a temática da transresistência ela vai aparecer como mote, como elemento central da narrativa. Comecemos, então, por uma afirmação que me parece fácil de demonstrar. Ler narrativas literárias sobre dissidências sexuais e de gênero, por exemplo, ou enquanto professores de literatura, trabalhá-las em sala de aula com os nossos alunos, constatando os territórios sobre os quais a própria literatura se assenta, é um movimento capaz de provocar o leitor para questioná-lo sobre suas crenças de gênero sexual e, assim, pensar esses corpos subalternizados como espaço de desterritorialização da heterossexualidade, tomando aqui também a terminologia do Paul Preciado. Nesse sentido, trata-se de uma literatura que opera uma escrita política de subversão da realidade instaurada, estabelecendo outras formas de entender a realidade e de contestar o status quo que organiza o caráter construtivo e hegemônico do gênero. Afinal, como afirma Jacques Rancière, a escrita é política,
porque traça e significa uma redivisão entre as posições dos corpos, sejam eles quais forem, porque opera uma redivisão entre a ordem dos discursos e suas condições. O processo de leitura promove um deslocamento de perspectiva, uma entrega-se a tudo que se move no texto, o que faz a literatura uma arte e não uma ciência, por mais que alguns textos literários se situem na fronteira de outros gêneros, mais dedicados à exposição do conhecimento. A partir dessas colocações, e pensando no debate de ideias, da importância de estarmos aqui dentro hoje, ocupando esse espaço, essa mesa e essas cadeiras, é preciso lembrar, antes de mais nada, que ler ou ensinar literatura no nosso país é um ato de resistência. Ler, então, obras que têm em comum o fato de colocar em cena protagonista ou personagens dissidentes, coloca-nos diante de ressignificações éticas e estéticas que fissuram a cortina política discursiva fabricadora das condições necessárias para que uma vida seja apreendida como, conforme Judith Butler, uma vida passível de luto. Em tempos de avanços dos discursos fascistas, equivocados, vazios de sentido e carregados de ódio da extrema-direita, que se estabelecem contra os direitos das mulheres, dos negros, dos trabalhadores, dos moradores das periferias e da população LGBT, é urgente ler e debater obras da nossa literatura atual que subvertem os preceitos de práticas sexuais normativas, direcionando seus personagens às possibilidades de ressignificação dos dispositivos que fundamentam as violências por eles vividas. Por isso, gostaria de propor uma breve reflexão sobre as formas de resistência que vem sendo construída no interior do campo literário brasileiro, me inserindo desde já ao lado daqueles que resistem. O dissidente é o sujeito subversivo por excelência, o estigmatizado que não sucumbe às normativas de uma estrutura excludente. Para Judith Butler, ao tratar da política de gênero e negociação que esses sujeitos fazem com o poder para representar um gênero, aqueles que não vivem seu gênero de modo inteligíveis e rompem com a normatividade assumem modos hiperbólicos ou dissidentes de masculinidade e feminilidade, com força operante de suas vidas. Tendo isso em mente, procuro pensar aqui a crescente produção brasileira de narrativas literárias nos últimos anos sobre dissidências sexuais e de gênero como fundamental para o entendimento do silenciamento e da ausência de representatividade desses corpos que marcam o campo literário de autoria e temática marcadamente cisgênera e heterossexual. Nesse ponto, é imprescindível citar as pesquisas da professora Regina Dal Castanho, que em 2005, ao divulgar os resultados da primeira parte da pesquisa chamada Personagens do Romance Brasileiro Contemporâneo, já apontava que, abre aspas, nosso campo literário é um espaço excludente, constatação que não deve causar espanto, já que ele se insere num universo social que é também extremamente excludente. Fecha aspas. Os dados da referida pesquisa apontavam que o perfil do romancista brasileiro contemporâneo era o de autores, em sua esmagadora maioria, homens brancos, de classe média e heterossexuais. E ao cruzar os dados de autoria e sexo da personagem, a pesquisadora entendeu, no que diz respeito à sexualidade, ao desejo, que a maioria dos personagens também é heterossexual. Eu coloquei alguns dados ali nos slides da pesquisa dela. 81% de personagens heterossexuais, enquanto 3,9% homossexuais, 2,4% bissexuais, 2% assexuado e depois identidades sexuais ambíguas, sem indícios e não pertinentes, somam 10,6% do total de livros na época pesquisados. Esses números ainda nos dizem muitas coisas, apesar do crescimento de obras e autores dissidentes. Mas gostaria de chamar a atenção, principalmente nessa noite, se a crítica literária, os cursos de literatura, enfim, nós professores, pesquisadores, alunos, leitores de literatura,
têm sido capazes de acompanhar esse movimento. Isso porque as obras que escolhemos abordar nos cursos de graduação e pós-graduação refletem qual perspectiva? Seria a manutenção da invisibilidade desses sujeitos ou a abertura para a discussão de narrativas que fogem desse panorama branco, heterossexual e de classe média? Fica aqui essa provocação para a gente pensar, então, né? Quais são as obras que nós ainda escolhemos trabalhar com os nossos alunos. Cabe a nós, professores, leitores, pesquisadores de literatura, provocar o ensino do texto literário em que a interpretação e o debate possibilitem efetuar outros olhares e outras formas de expressões pessoais e sociais, até então recalcadas pela lógica heteronormativa dominante, em que a literatura apareça como um instrumento de conhecimento do outro e de autoconhecimento. Esse é, para mim, o nosso mais significativo gesto de resistência em direção aos outros. Chego aqui, então, nas 3 obras que eu escolhi fazer uma reflexão com vocês aqui, né? Pensando nisso, gostaria de exemplificar essa crescente produção atual de narrativas dissidentes a partir de 3 obras que oferecem-nos, entre tantas reflexões, uma provocação profunda em relação à representação dessas identidades dissidentes, trazendo, assim, pluralidade ao campo literário brasileiro. O primeiro romance ali, então, né, é o romance Sérgio Ippes Vai à América, do Alexandre Vidal Porto, que é um escritor carioca, está, né, no eixo, né, ali de homem branco, de classe média, né, apesar de ser um homem gay. O segundo romance é o Nada Digo de Ti Quem Te Não Veja, que é de uma escritora negra, né, Eliana Alves Cruz. E o terceiro romance é o romance do Stênio Gardel, que é A Palavra que Resta, né? Então, eu coloquei na ordem. O Sérgio Ippes foi publicado em 2014, o romance da Eliana Alves foi publicado em 2020 e A Palavra que Resta em 2021. O primeiro romance que eu gostaria de citar aqui, então, né, o Sérgio Ippes Vai à América, por exemplo, o corpo trans nesse romance se constrói por intermédio da memória de um narrador heterossexual, o Armando, que é um psiquiatra, viúvo, branco e de classe média, que aparentemente falhou no diagnóstico e, sem dúvidas, apresenta a transexualidade como o grande tema da narrativa, apesar de ser uma narrativa em primeira pessoa e que esse narrador está contando essa história no qual ele tentou, né, descobrir por que ele falhou no diagnóstico desse personagem. A necessidade de remediar o erro é o que leva o narrador a desenterrar o caso Sérgio ou Sandra, né? É o nome que ela vai adotar depois do procedimento da transexualidade, né? Do reconhecimento dessa identidade. E a entender mais sobre o universo trans. Eu trouxe 2 citações de cada romance para vocês, né, terem contato com o texto literário, porque eu acho que o texto literário diz por si só, né? Em determinado momento da narrativa, o narrador diz assim, ó: eu jamais percebi quaisquer indícios de transexualidade em Sérgio Ippes. Ele tão pouco mencionou algo que pudesse, a meu ver, indicar conflito em relação à sua identidade sexual. Parece incrível, mas eu não notei nada. Quando Teresa Jacobian me abordou em frente ao balcão de queijos do supermercado e contou-me que o filho vivia em Nova York, achei o fato perfeitamente natural. Podia imaginá-lo vivendo em Nova York, fazia sentido, parecia plausível. No entanto, era difícil conciliar o que achava que conhecia sobre Sérgio com as descobertas que eu agora fazia a respeito de sua condição transexual e das circunstâncias da sua morte precoce. As perguntas, para mim, passaram a ser outras. Que papel eu teria tido no destino trágico de Sérgio Ippes? Teria eu a mesma importância de que me conferia quando soube que ele estava feliz? A estratégia narrativa, nesse romance, faz uso de uma percepção heteronormativa a respeito do tema da transexualidade, mostrando de que forma o discurso médico ou científico, né, o discurso heteronormativo, ao longo dos séculos, reiteram práticas discursivas violentas, tornando natural certos sujeitos, ao passo que outros transformam em abjetos ou indesejáveis. Esse direcionamento é o que trata Butler em sua teoria da performatividade, né? A naturalidade das relações, dos desejos, dos sujeitos, a norma é construída na repetição e não dada de maneira espontânea.
O corpo de Sandra habita territórios nômades. É um corpo que busca encontrar novas posições de enunciação e de agenciamento de múltiplas formas de sexualidades, e, sendo assim, de novos modos de vida. É, portanto, um corpo que se torna uma potente e importante arquitetura de enfrentamento concreto e político, pois é diante da resistência que o corpo se torna mais consciente de si. Segunda citação do romance, o narrador diz assim, Sérgio Ipo sentia-se infeliz e não queria se resignar com a condição de infelicidade em que se encontrava. Abandonar o lugar em que vivia para continuar vivendo. Anotei essa frase entre aspas. Acho que já naquela época Sérgio Ipo via a imigração como uma maneira de assegurar e dar seguimento à sua vida. Né? Então a gente percebe que o romance também aborda, né, a questão do deslocamento retórico, né, geográfico e também desse deslocamento da identidade. Apesar dessa consciência de si, a transexualidade de Sandra e a possibilidade de uma vida nova não se sustentam por muito tempo. Isso porque a revelação de sua transexualidade vem acompanhada de um evento trágico, seu assassinato. Laures, vizinha e colega da faculdade de Sandra, a empurra do quarto andar do prédio. Para Laures, segundo a transcrição do narrador Armando, ao visitá-la na cadeia, ela diz assim: dói saber que eu matei estupidamente uma pessoa feliz, que faria coisas boas pelo mundo. Eu roubei a alegria. Subtrai felicidade do planeta. Terei de compensar esse roubo. Ela ainda relata: meu pai não gostava que eu fosse amiga de Sandra, porque ela era transexual. Quando me visitava, tinha até dificuldade de cumprimentá-la. Dizia que a transexualidade era um artifício do demônio. O discurso religioso, proferido por Laures, né, e hegemônico, espelha bem no domínio da abjeção vidas indignas de serem vividas, passíveis do abandono à morte, que ficam expostas a violações e às formas de violência que se introduzem na vida cotidiana. Desenraizam infraestruturas sociais, produzem níveis inaceitáveis de medo e envolvem uma coerção implacável. O prematuro assassinato de Sandra denuncia particularmente a transfobia, que não raramente está atrelada à violência contra os corpos trans, além da soberania das normalidades da heterossexualidade compulsória e suas consequências em níveis sociais e subjetivos. Nesse sentido, o romance de Alexandre Vidal Porto nos convoca a refletir o nosso próprio presente e deixa uma sugestão que se converte em crítica sutil, fazendo jus ao valor da literatura como arte que pode entrever as subjetividades em suas diferentes facetas, em suas experiências fraturadas pela violência do vivido. Afinal, como afirma Jacques Rancière, o real precisa ser ficcionado para ser pensado. A literatura aqui é o desconcerto e um incômodo necessário a uma realidade implacável e insalubre como a do mundo contemporâneo. Passa agora, então, para o segundo romance, né? O Nada Digo de Ti, Quem Ti Não Veja, da escritora Eliana Alves Cruz, publicado em 2020, né? É um romance histórico que narra momentos de duas grandes famílias, Gama e Muniz, que durante o século XVIII, no período do ciclo de ouro em Minas Gerais, se veem amedrontadas pelo poder da Igreja Católica, em épocas de inquisições e julgamentos. Uma das personagens protagonistas desse romance é a travesti Vitória, que já estava no seu quinto nome, pois nascera como menino, né, o nome africano. Trata-se, pois, de uma travesti que vive uma grande história de paixão com Felipe, um dos filhos dos colonos, e se envolve em trocas de favores com outros personagens, os quais também compõem as famílias Gama e Muniz. Eliana traz para o centro da sua narrativa uma travesti negra e periférica marcada por preconcepções que remetem ao imaginário em torno da travesti. Caracterizada como, a narradora afirma, né, o pecado e o diabo de frente, em determinado momento do romance, a travesti desconfigura os dispositivos de gênero e sexualidade implementados por uma matriz heterossexual nos tempos coloniais. Vitória, ao longo da narrativa, precisa buscar muitas maneiras de estar viva e se sentir pertencente de si mesma. Como o próprio narrador observa e diz em algum momento da narrativa, muito pouca gente que caminhava sobre a Terra havia vivido 5 existências
em uma mesma e escapado de tantos perigos. Ao trazer uma personagem negra e transexual para um romance ambientado no século XVIII, Eliana Alves acessa uma fenda temporal nas produções literárias sobre tramas históricas, em busca de reconstruir o cenário do Brasil escravagista, retirando dele a invisibilização das subjetividades de gênero, de pessoas vindas da África, e assim preenche uma certa lacuna da discussão de gênero em um tempo distante, a partir de estratégias narratológicas que reconstroem esse passado distante, né? E faz com que a gente reflita o presente. Vitória, ora é prostituta, ora é curandeira, ora desempenha o papel de detetive na narrativa. Mas, sobretudo, Vitória é uma mulher, em busca não só da liberdade, mas da liberdade de amar. Construída totalmente a revelia de estereótipos, Vitória é uma personagem que traz à tona eventos silenciados do passado histórico, ao mesmo tempo que projeta a possibilidade de um futuro que possa romper com as violências de outrora. Trago aqui 2 trechos também para vocês, né, quem não conhece o romance, sentir como é a linguagem do romance. Esse primeiro trecho aqui, então, é quando a Vitória está num debate com o Felipe, né, quase por uma briga, e ela diz para ele assim, né, sou Vitória, e qualquer que me chame por outro nome sangra na ponta da minha faca, mas o senhorzinho não esqueça que os grandes da corte, os gramas, pro Muniz, os filhos de Aldo, de tua gente com que natura deu-me. Ela fez uma pausa dramática para tirar a pequena faixa que lhe cobriu o sexo. Sou tão homem quanto tu. Felipe tremeu, pois o amor que a atormentava não era apenas pecado. Era considerado repugnante e ofensivo, em grau tão elevado que era punido com os mesmos rigores dos crimes de lesa majestade, ou seja, as galés, o degredo ou a morte. Esse segundo trecho aqui é um momento também que a narradora faz uma reflexão em relação à vida da Vitória, né? Quando olhava a sua figura refletida, o que via era apenas uma mulher, e uma mulher bela. Não se importava com o que levava entre as pernas, sentia-se fêmea, e não admitia que lhe dissesse o contrário. A faca andava amarrada em sua coxa para arrancar com ela o respeito que não lhe davam por bem. Nascera no Congo, nas margens de uma lagoa. Doía-lhe lembrar do momento em que descobriram que ela possuía um falo e não uma vagina. Estou chegando ao final, então, né? Para a gente pensar esses 3 momentos. O terceiro romance, como eu havia citado, né, o romance do Stênio Gardel, A Palavra que Resta, né? Um romance que foi bem premiado, né? Ficou muito na mídia. A narrativa se estrutura sobre a existência de uma carta. Organizado em 4 partes, o romance nos leva do presente narrativo, quando Raimundo, que é o protagonista da história, aos 71 anos de idade, decide aprender a ler e a escrever, a um passado de dores e lutas. Nascido no sertão, Raimundo não foi à escola para ajudar o pai nos serviços da roça. Cercado de todo tipo de preconceito, descobre na juventude o amor e o desejo pelo amigo Cícero. Ao serem descobertos pelas famílias, são separados à força. Cícero desaparece, mas deixa uma carta endereçada ao companheiro Raimundo. Raimundo, após a expulsão de casa, migra para a cidade grande, tornando-se chapa, carregando e descarregando caminhões cruzando as estradas do país, com as chagas do passado e com a carta fechada e não lida. É na cidade que ele conhece Suzani, uma travesti, que é quem oferece a ele, além de um lar afetivo, outras formas de lidar com o medo, a vergonha, a culpa, a abjeção e a não aceitação. O contato com Suzani determina o início da jornada do protagonista em direção à aceitação do seu próprio desejo homoerótico. Suzani, por sua vez, é uma personagem que explicita as raízes da transfobia, demonstrando o caráter factício de todo o gênero e a não existência de um original autêntico. A chegada de Suzani acelera a autoaceitação do protagonista. Ao dividirem em lar, vislumbra-se um futuro possível, apesar de tantas faltas. É Suzani quem o incentiva a aprender a ler e a escrever, como também o apoia na descoberta da profissão de costureiro. Trouxe 2 trechos aqui também bem bonitos, né? Aqui o Raimundo diz assim, ó: quando a gente sai na rua, é desse jeito.
fica segurando minha mão. Ainda hoje tem gente que estranha, homem velho de mão dada com travesti velha, uns cochichando de um lado, uns olhando atravessados de outro. Deixe estranhar, um dia eles aprendem. Eu aprendi, eles aprendem, mas tem que querer sair da ignorância. É quase como eu querendo aprender a ler e a escrever. Tomei a decisão de ver o mundo de outro jeito. Me senti mais dentro dele, porque a ignorância faz isso. Exclui, isola. E não era isolado que eu vivia? E o último trecho do romance, né, é um trecho também que fala da Suzani. Suzani apagada no banco, quando ela tem um embate, porque o primeiro encontro da Suzani com o Raimundo, né, eles trocam injúrias, né, um pelo outro. No primeiro momento ele bate na Suzani, depois que eles se tornam amigos, né? Suzani apagada no banco, a tira de roupa que cobriu os seios, torta. Raimundo viu uma cicatriz, a mancha preta de outro lado. A saia apertada demais, subiu para a cintura, e a calcinha estreita não abarcava mais o pau e o saco. Parte de homem e de mulher no mesmo corpo. De forma tão amostrada, tão de perto, era a primeira vez que ele via. Percebam então que a gente tem aqui uma narrativa, né, do Alexandre Vidal Porto, que a gente tem uma construção narratológica de um narrador, né, heterossexual, branco, que está ali tentando, né, desvendar o porquê que ele não conseguiu perceber que esse personagem, que era o paciente dele, que também era de classe média alta, né, era uma pessoa trans, e aí traz à tona todos esses preconceitos que nós somos criados socialmente na sociedade, né, reiterando a norma. A gente tem uma outra personagem num romance histórico, né, que faz a gente refletir sobre esse nosso passado histórico, né, que ainda traz muitas chagas para a nossa sociedade em termos de violência contra esses corpos, né. Então é um romance que tem um narrador observador, né, que está ali desvendando não só a questão dos corpos, né, subalternizados, mas da escravidão, né, da intolerância religiosa. E o terceiro romance, a gente tem um protagonista gay que aceita, né, aceita a sua identidade a partir de uma outra personagem também dissidente, né, que é a Suzani. Então, quais são as minhas considerações em relação a esses três exemplos aqui, né? As narrativas possibilitam discutir e problematizar, então, a representação e a representatividade no texto literário, né, desses personagens, a maneira como eles são construídos na narrativa, a discussão sobre os corpos não heteronormativos como forma de contrapartida política e de proposição de subjetividades dissidentes, o desejo e a ausência do afeto do sujeito dissidente, né, marcado por duas formas de desenraizamento, o espacial e o retórico. O desejo possui formas bastante plurais de se manifestar e se realizar. Os corpos se transformam em protagonistas nesses romances, colocando em xeque os simulacros da realidade que certa parcela da sociedade tenta, ainda hoje, né, no século XXI, emplacar como verdade absoluta. E também questões de abjeção e auto-abjeção, né? Então são narrativas que fazem a gente pensar, e aí eu volto lá nas minhas provocações iniciais para fechar a minha fala, né? Que romances, que textos, que literatura que nós ainda levamos para a sala de aula, né, enquanto professores e pesquisadores de literatura. Obrigado. Boa noite. Eu gostaria mais uma vez de agradecer ao professor Ivo, né, o qual eu mantive contato, a gente vem mantendo contato. Eu lembro que eu estava numa ação de extensão e o professor Ivo entrou em contato comigo por intermédio do professor Flávio, meu supervisor do pós-doutoramento, também foi orientador do professor Alex. E esse contato que a gente teve, a gente foi mantendo diálogo todo esse tempo, e eu fui pensando e repensando o meu objeto de pesquisa, e através dessa minha fala aqui, eu passo a reconsiderar também a minha pesquisa de pós-doutoramento, né, porque, a princípio, eu estava pensando em um corpus, partindo, sobretudo, de uma autora lésbica, para falar da transfeminilidade, que era a Cassandra Rios, mas agora, depois dessa pesquisa, depois de pensar essa proposta que aqui eu trago, eu estou pensando realmente em pensar uma
uma pesquisa, um corpus totalmente voltado para a autoria trans, né? A autoria trans. E nesse sentido, eu gostaria de remontar a palestra de abertura de ontem do professor Clóvis, que a palestra dele mexeu muito comigo, né, no sentido de trazer algumas questões para a gente considerar. E aí, nesse sentido, eu queria colocar a literatura enquanto ciência. A gente pensar a literatura enquanto ciência e, sobretudo, considerar que a literatura não tem o poder de criar uma realidade. A literatura, ela retrata uma realidade, mas ela refrata também. Ela retrata e ela refrata esta realidade. E, nesse sentido, a literatura, enquanto ciência, ela tem poder de visibilizar ou de apagar determinados temas e determinadas comunidades. E, no caso da questão trans, infelizmente, a literatura, ela seguiu um projeto que a pesquisadora Berenice Bento coloca, que parece que predomina, sobretudo neste país, um projeto de apagamento das identidades trans. Pensando a perspectiva trans do lado de lá, e aqui quem vos fala, um objeto dessa própria pesquisa, enquanto pesquisadora, enquanto mulher trans, a gente percebe que há um projeto sociocultural, que este projeto faz o possível e o impossível para nos conceber enquanto corpos matáveis, né? E, nesse sentido, o professor Clóvis colocou ontem muitas questões que eu achei interessante, sobretudo, onde ele coloca a questão da política do esquecimento. Dentro desse projeto sociocultural que a gente vive, nós, pessoas trans, fazemos parte de uma política do esquecimento. E a literatura, ela surge, né, com este poder de retratar e de refratar essa realidade no sentido de um acerto de contas com o passado. Que foi como o professor encerrou ontem a fala dele. Nós precisamos reparar determinados apagamentos que foram feitos no decorrer desta história brasileira. Nós precisamos reparar apagamentos de direitos humanos fundamentais, sobretudo no direito de existir e no direito de resistir, que a literatura corroborou para com isso. Nós precisamos, acima de tudo, repensar o sossego e a quietude que vive deitada eternamente em um berço, né? De uma literatura que vive deitada eternamente em um berço esplêndido, que é a literatura brasileira. A literatura brasileira, como o professor Clóvis colocou muito bem ontem, ela vive num sossego e numa quietude deitada eternamente em berço esplêndido. E a gente precisa, sobretudo, pensar o desassossego, né? Pensar a seguinte, que a gente precisa manter esse sossego literário ou a gente precisa tensionar tudo isso? E a minha proposta aqui é a proposta que nós possamos tensionar esse sossego literário. A minha proposta aqui é que a gente tenta, acima de tudo, pensar quem é que tem o direito de ser narrado? Quem é que tem o direito de ser ficcionalizado? E, sobretudo, pensar o quanto que muitas vezes nós transformamos corpos em cacos, né? E aí, nesse sentido, esse termo transresistências, né? Na verdade, o termo linguisticamente é escrito com o hífen, né? Transresistência é um termo que surgiu academicamente pela primeira vez no ano de 2017, neste livro, neste TCC do homem trans,
Cauê Vasconcelos. E Cauê Vasconcelos faz um trabalho de conclusão de curso neste livro chamado Transresistência, no ano de 2017, e neste trabalho de TCC, e depois, posteriormente, se transforma em livro, né? Ele dá o título do livro Transresistência. Então, assim, pensando o seguinte, nós estamos aqui com o prefixo grego trans e a questão da resistência, né? E o Cauê Vasconcelos vai nos dizer algo muito interessante, que nós, pessoas trans, nós não temos nossa história contada. E nesse sentido, eu queria aqui trazer uma questão de que eu, enquanto mulher trans, que estou completando agora no próximo mês meu metade de século, né? 50 anos, e ao completar esses 50 anos, eu vi o mundo através da tela de uma televisão que primeiro se apresentou para mim em imagem pronta na TV e que primeiro apresentou numa imagem preto e branco e, sobretudo, eu, enquanto uma criança transviada, eu era uma criança trans e não tinha consciência de que eu era aquela criança trans. Eu via o mundo do show da Xuxa e esse mundo do show da Xuxa sempre me encantou. E aí, quando eu via que eu não tinha um corpo e muito menos uma genitália para atender o mundo da Paquita, né, que era as Paquitas da Xuxa, aí já iniciava minhas primeiras decepções no meu processo de subjetivação. Então, eu, enquanto uma criança transviada, vivenciei tudo isso num processo de subjetivação a qual foi marcado por insistir em querer viver. E aí eu gostaria de começar a minha fala, sobretudo trazendo esse texto que nos remonta ao século XVI, que nós temos primeiro um texto que inicia pelo pesquisador Luiz Motti, que é um antropólogo da Universidade Federal da Bahia. Luiz Motti, ele faz cria, na verdade, descobre esta personagem, e esta personagem ela é recriada por uma travesti, que é a Marjorie Mark, que reinventou Chica Manicongo. Chica Manicongo é a primeira travesti na história do Brasil, a primeira travesti não indígena. E o ano passado, este ano, nós tivemos a Escola Paraíso do Tuiuti, que trouxe essa temática para a Avenida da Marquês de Sapucaí, que é este samba enredo escrito, né, por um pesquisador, um historiador chamado Cláudio Russo, que esta letra particularmente diz muito. Eu aproveitei uma estrofe dessa letra e escrevi um artigo para a Federal do Paraná, e eu gostaria que vocês refletissem comigo nesta letra de alguns trechos que eu trago aqui, de alguns versos que eu trago aqui do samba enredo Quem Tem Medo de Chica Manicongo, né? Eu sou a bicha investida e vulgar, a voz que calou o sistema, a bruxa do conservador, o prazer e a dor. Fui pombogirar na Jurema, chama a navalha, a da praia e a padilha, as perseguidas na parada popular. E a Mavambo reza na mesma cartilha, para quem tem medo, o meu povo vai gritar. Eu travesti! Travesti, estou no cruzo da esquina para enfrentar a chacina, que assim se faça. Que o Brasil, da terra plana, tenha consciência humana, que Chica vive na fumaça. Só não venha me julgar pela boca que eu beijo, pela cor da minha blusa e a fé que eu professar. Não venha me julgar, eu conheço o meu desejo. Este dedo que acusa não vai me fazer parar. Faz tempo que eu digo não ao velho discurso cristão. Sou Manicongo, há duas cabeças em um coração. São tantas em uma só. Eu sou a transição. Carrego dois mundos no ombro. Então aqui nós temos Chica Manicongo, que foi obrigada a destransicionar. Ela fez um processo de destransição, porque ela vive na Bahia, ela é retirada de sua terra, ela é a travesti que vivencia a diáspora,
considerada uma sacerdotisa na sua terra, e ela chega no Brasil no navio negreiro, e ao chegar no Brasil, pelas suas práticas e pela sua vivência travesti, ela é obrigada a destransicionar para não morrer na Inquisição. E aí Luiz Motti nos apresenta Chica Manicongo como Francisco e nos apresenta Chica Manicongo como um sapateiro. Mas Chica Manicongo, na verdade, ela carrega em si as práticas, e aí eu acho muito interessante quando ela coloca assim, eu sou a bruxa do conservador, o prazer e a dor, os antagonismos, e ela coloca que foi Pombogira na Jurema, ou seja, ela passa, que traz toda a sua bagagem ancestral africana, e ela passa no sentido de vivenciar a questão das pombagiras no Brasil, que é uma figura emblemática das religiões de matriz africana. E aí, ao se identificar com a falange das pombagiras, com Navalha, com a da Praia e com a Padilha, ela vivencia tudo isso na Jurema, que é uma prática religiosa indígena. Então, ela mistura a questão afro-indígena em sua prática, e aí esses versos aqui foram os que eu usei, a questão do muito forte que a gente coloca o seguinte: só não venha me julgar pela boca que eu beijo. E aí a gente é julgado, sobretudo as pessoas LGBT, são julgados pelo objeto do seu desejo. É o objeto do seu desejo que te leva à morte. É o objeto do seu desejo que torna você uma pessoa matável. E aí, nesse sentido, nós somos julgados pelo objeto do nosso desejo, pela boca que nós beijamos, pela boca pela qual nós sentimos tesão, que nós sentimos desejo. E aí entra a questão da cor, né, pela cor da minha blusa, e aí, sobretudo, as indumentárias travestis. E aí a travesti ela é considerada, sobretudo, uma assassina. Por que a travesti ela sofre muito mais de todos os índices que nós temos? Quem mais morre são as mulheres trans ou travestis. Porque justamente nós somos assassinas. Para Rubenilson, aliás, para Rubra estar aqui, Rubenilson teve que morrer. Eu tive que matar Rubenilson. Rubenilson, que já era doutor, Rubenilson, que já tinha publicado 3 livros, mas Rubenilson teve que ser morto para Rubra existir. Então, do ponto de vista de uma sociedade machista e falocêntrica, eu nego o falo que eu carrego entre as pernas. Eu nego o falo que não pode representar toda a minha identidade. 5% de toda a minha morfologia corporal não pode representar tudo aquilo que sou. Eu não posso ser definida pela minha genitália. E ao eu proferir isso implicitamente e explicitamente, eu sou digna de morte. Eu sou digna de morte porque eu assassinei um homem que era visivelmente visto e lido, embora gay, mas era visto ainda como homem. Então, nesse sentido, a travesti é digna de morte. E ainda é digna de morte porque ainda se coloca assim, não venha me julgar e a fé que eu professar, que é uma questão de subjetivação muito forte, que é a religiosidade. E nós somos julgados pela nossa fé. Por isso o Brasil é considerado o país da intolerância religiosa, porque nós somos julgados pela nossa fé. E aí, outra coisa fundamental que o autoconhecimento nos salva, onde a Chica Manicongo coloca nesta letra que o Renato Russo, que o autor dessa letra traz: eu conheço o meu desejo. Nós somos salvos pelo autoconhecimento. Quando você conhece o seu desejo, quando você conhece e se reconhece, automaticamente você vai dizer não a todo discurso cristão que quer te matar. Então, eu estou falando aqui de algo do que a voz que incomoda o sistema. E essa voz que incomoda o sistema,
nos remonta, sobretudo, no que a Berenice Bento nos coloca, que nós, pessoas trans, nós vivemos uma cidadania a contragotas. E o que seria essa cidadania a contragotas? Nós temos processos de conquistas muito recentes. Apenas no ano de 2008 que nós fomos ter direito ao nosso processo transexualizador pelo SUS. Porque até em 2007, nós, pessoas trans, não poderíamos ser amparadas pelo SUS no nosso processo transexualizador. Apenas no ano de 2016, que o Supremo Tribunal Federal deste país nos garantiu o direito de autorreconhecimento de nosso gênero. Ou seja, até o ano de 2016, nós não podíamos mexer no nosso documento. Somente a partir do ano de 2016 que eu pude, através de chegar e sem um laudo psiquiatra, para dizer que eu era louca, que eu pude chegar diante de um cartório civil e dizer que eu queria mudar o meu nome. Então, até o ano de 2016, eu não tinha esse direito. Somente no ano de 2018, que a Organização Mundial de Saúde foi tirar a transexualidade, que é o CID-11, do Código Internacional das Doenças. Então, nós estamos falando de uma população em que a Organização Mundial de Saúde, até o ano de 2018, nos reconhecia como loucas, como transtornadas, como doidas, como varridas, como transtornadas dignas de uma cirurgia. Por isso, a cirurgia da redesignação de uma fila de 20 anos. E se eu entrar numa fila, no caso, eu vou operar com 70, né? Então, somente no ano de 2019 que a LGBTfobia foi criminalizada pelo Supremo Tribunal. E ainda de carona com as questões étnico-raciais. E aí, nesse sentido, nós somos a primeira população, nós somos a primeira vez a população que estamos envelhecendo. Porque nós fazemos parte de uma primeira vez que nós temos travestis velhas, que nós temos traviarcas, que nós temos ancestravas. É a primeira vez que a gente tem uma velha vos falando enquanto travesti. É a primeira vez na história do Brasil que nós temos uma população que está envelhecendo, que não tem ídolos, que não tem referências, que não tem heroínas. Desde a minha infância, a minha ídola, eu não tinha nenhuma mulher trans que eu pudesse admirar. Eu não tinha, só me existia Roberta Close, e Roberta Close, eu não tinha o poder aquisitivo que Roberta Close, e nem sequer a beleza de Roberta Close. Então, eu não era iluminada para poder ter uma pessoa na mídia para me representar. E aí, nesse sentido, qual o poder da literatura? Qual o nosso poder da literatura enquanto manifestação estética que transfigura a vida, que retrata a vida e que refrata essa vida? E aí, nesse sentido, essas vidas são dignas de serem ficcionalizadas? Essas vidas que não tiveram heroínas, essas vidas que pela primeira vez na história estão envelhecendo, será que nós temos uma literatura trans? Será que na prateleira de uma biblioteca nós já podemos etiquetar uma literatura trans? E aí eu tentei fazer uma catalogação histórica de algumas questões, pensando a partir da década de 70, né? Em 1972, eu intitulei O Corpo Transviado na Encruzilhada. A gente vai ter João Francisco dos Santos. E João Francisco dos Santos... Gente, vamos pensar aqui a história de João Francisco dos Santos. Nasceu no Pernambuco, era filho de uma prole de 18 irmãos, ele era o caçula de 18 irmãos, um pai ausente e uma mãe que vende João Francisco da Cruz em troco de uma égua.
E João Francisco da Cruz vai para o Rio de Janeiro, história real, e no Rio de Janeiro ele vai viver, trabalhar numa pensão e ele vai flertar com o crime. Nós estamos falando de João Francisco da Cruz, que nasce em 1900, vai falecer em 1976. Ele teve no seu histórico dos 76 anos, ele teve 29 processos, 3 homicídios, foi condenado em 10, morreu aos 76 anos e desses 76 anos ele teve 27 anos preso, encarcerado em regime fechado. Então, aí é um arquétipo da Madame Satã. E Madame Satã ele vai nos retratar uma figura de uma personagem emblemática na história, de um nome que recebe, mas aí a gente verifica um nome civil, né, um nome civil masculino, mas que tem essa frase emblemática e que escreve suas próprias memórias. Então, no ano de 1972, ele lança Memórias de Madame Satã, lembrando que Madame Satã foi um codinome dado por um próprio policial e era um nome que ele não aceitava, mas ele pega as palavras pelo chifre e assume o codinome de Madame Satã e ele traz, na verdade, ele é a representação do arquétipo nacional da malandragem carioca, né? E João Francisco da Cruz, como Madame Satã, ele se torna um livro, se torna documentário, se torna filme, se torna espetáculo. E dificilmente a gente para pensar numa frase emblemática que ela, né, usa no seu livro, que ela coloca uma cara ao tapa em 1972, ela coloca essa frase emblemática: eu sempre fui, sou e sempre serei bicha. E aí, bicha aqui é vista como a transformista, que foi a qual ele viveu durante todo o seu tempo. Morreu invisibilizado, né, e não reconhecido. No ano de 1982, 10 anos depois, a gente vai ter a subjetividade trans no cárcere. Este é um livro, A Queda para o Alto, de Anderson Herzer, né, um clássico da literatura infanto-juvenil. E aí aqui eu quero, como pesquisadora, dizer que a gente precisa corrigir muito essa perspectiva que a gente chama literatura infanto-juvenil. E aí a gente coloca a infância e a juventude juntas, né? Tudo no mesmo caldeirão. Então eu acredito que uma coisa é a literatura infantil e outra coisa é a literatura juvenil. E aí o Anderson Herzer, ele é um homem trans, porém o livro é visto como uma menina, biologicamente falando, e este homem trans, ele é lido como uma lésbica, porque ele tem práticas, na verdade, de apaixonar-se por meninas, né? E trata-se de uma obra, A Queda para o Alto, é um best-seller, muito vendido, não reconhecido nas escolas, mas traz uma denúncia muito forte, porque, por exemplo, o Anderson Herzer, que é uma autobiografia, ele viveu na FEBEM, durante 14 anos ele viveu na FEBEM, e ele cometeu suicídio. Ele sai da FEBEM aos 17 anos, e aos 20 anos ele se joga no metrô em São Paulo e se suicida. E ele faz denúncias muito fortes, e aí tem uma passagem aqui, dentro dessa autobiografia, dentro desse livro A Queda para o Alto, que você sente a tristeza de existir. Você sente a dor, que a leitura da Queda para o Alto nos provoca uma capacidade enorme de a gente ler aquilo que nos é estranho, de ler a dor do outro. E aqui ele coloca o seguinte: andei em direção aos fundos da casa, onde existia uma pequena horta. Foi lá que eu chorei. Sem que ninguém visse, de cabeça baixa, fingindo que estava colhendo abobrinhas. Depois tudo isso se acabou. O ódio, o amor envolveu. A nuvem, o vento levou. O pranto, a vida nova enxugou. E só ficaram cicatriz e eu. Tudo que minha infância restou.
uma criança que não teve o direito de viver a infância, uma criança que nasce no estado do Paraná, vai para São Paulo e acaba sendo... o suicídio de Anderson Herzer nos mostra a dor de uma criança trans, de uma infância trans, de uma juventude trans na década de 80. E aí a gente vai, particularmente, para mim, é emocionante falar de João Nery, porque João Nery, para mim, foi o homem trans que me deu coragem para eu transicionar. Eu já professora na UFT, no campus de Araguaína, nós fizemos a parada gay de Araguaína, a parada LGBT de Araguaína, e nós tivemos a oportunidade de levar João Nery a Araguaína. João Nery nasce no ano de 1950, vai falecer no ano de 2018, com 68 anos de idade, e ele publica no ano de 1984 o livro Erro de Pessoa, Joana ou João. É uma autobiografia onde ele fala da sua militância e da sua dor. João Nery se nega enquanto pessoa que é lida meramente como lésbica. Então, João Nery, enquanto homem trans, ele foi aquele primeiro homem que teve que rasgar seus documentos e rasgar seu diploma de psicólogo. E ao rasgar o seu diploma de psicólogo, ele há momentos da narrativa, sobretudo essa narrativa Viagem Solitária, que ele fala da menstruação como monstruação. E a vontade que ele tinha, principalmente algo que a novela retratou muito bem através do Ivan, né, um homem trans, quando teve a oportunidade de andar na praia de peito nu. Então aí a gente vê uma subjetividade trans muito forte de um homem trans, e aí ele publica 30 anos depois o livro Viagem Solitária, Memórias de um Transsexual, 30 anos depois, que ele vai publicar esse livro no ano de 2012. E no ano de 2018 ele falece, e um ano após o falecimento dele, ele deixou transcrito o livro Velhice Transviada. Então, João Nery, ele traz uma questão, ele narra desde a sua infância até a sua velhice, onde eu digo que ele não foi uma viagem solitária. Foi solitária, sim, mas foi uma viagem altamente solidária. João Nery ajudou muitas pessoas trans a saírem do armário. E eu fui uma dessas pessoas, né? Conhecer João Nery, para mim, foi conhecer uma multidão de pessoas em um. Então, João Nery coloca essa frase que, para mim, é emblemática, onde ele coloca o seguinte: ser o que somos não tem preço. Viver uma mentira nos enlouquece. E quantas pessoas têm ainda vivendo essas mentiras, né? Nós até então falamos de homens trans, até então nós não tínhamos nenhuma mulher trans na literatura. Então, na literatura, a gente vai ter Loris Adrian, né, que leu A Queda para o Alto, do Herzer. Ela leu este livro, se encantou em pegar o seu diário, e do seu diário ela escreve a sua própria autobiografia. Então, nós temos uma literatura autobiográfica de Loris Adrian, no ano de 1985, onde, aos 5 anos de idade, ela é flagrada pela mamãe, que vê ela tentando cortar o piu-piu, o pênis, com uma tesoura, porque não aceitava o seu próprio corpo. E aí o livro chama-se Meu Corpo, Minha Prisão, a autobiografia de um transexual. Vocês percebam que uma mulher trans ainda sendo chamada no masculino, né? E aqui tem um trecho que ela coloca no seu livro, né? Ao escrever a história de minha vida, detive meu pensamento numa firme e imutável ideia: registrar para sempre a trajetória amarga que percorri desde o meu nascimento, vivendo um papel em total discrepância com minha personalidade. A completa afinidade que descobri ter com o sexo feminino desde a mais tenra idade me impelia sempre em direção a um comportamento que enfocava a feminilidade
embora vivesse cercada de repressão e violência que visava o meu ajustamento compulsório a um comportamento masculino. E aqui é um livro de denúncia, é uma literatura de denúncia, onde você percebe cenas de estupro coletivo. Era o menino afeminado, o menino maltratado na escola, mas o menino que era estuprado coletivamente pelos coleguinhas que, publicamente apedrejavam, mas estupravam publicamente como aquele corpo, e, sobretudo, vivendo a sensação na Amazônia. Então, trata-se de uma autobiografia da primeira mulher trans na história da nossa literatura. E aí depois a gente tem aqui personagens, com certeza que vocês estão visualizando na tela, personagens que vocês conheceram, principalmente quem está aí aproximando minha faixa etária, né? A gente tem aí o Jorge Lafon, enquanto gay, né, se assumia como gay, e dizia que Vera Verão, que através da Praça é Nossa, que Vera Verão, na verdade, era uma entidade. É isso que Jorge Lafon coloca em todas as suas entrevistas. Vera Verão é uma entidade. E aí, nesse sentido, ele mesmo escreve o livro chamado Bofes e Babados, que aqui nós temos a capa do livro, no ano de 1999. Só que você está olhando aqui e está vendo só a palavra babados, porque neste livro já trabalhava a espacialidade, porque este livro, o bofe, está lá na capa, no verso do livro, porque o livro você tinha que olhar este livro totalmente como se fosse uma revista. Então é Bofes e Babados, né, de Vera Verão. Então ele coloca a questão de que não nasceu para ser normal, nasceu para ser feliz. E aí aqui nós temos uma personagem negra que, para poder sobreviver, Jorge Lafon criou a personagem Vera Verão, e Vera Verão era vista como entidade. E aí, nesse sentido, a gente respeita a afirmação de Jorge Lafon, Vera Verão sendo uma entidade, e a gente flerta com as religiões de matriz africana. Porque muitas vezes a gente pensa que a entidade ela é um ser que já foi encarnado e que encarna em nós, incorpora em nós. E essa incorporação, a gente diz que estamos incorporados. Mas Vera Verão, na verdade, representa toda a ancestralidade de Jorge Lafon. E Vera Verão foi único meio que Jorge Lafon achou para viver a travestilidade numa década de 80 e 90, onde as travestis estavam sendo mortas. Então, o que acontece? Para poder ter visibilidade, sobretudo na arte, vamos jogar como entidade. Né? Não estou dizendo que não seja entidade. Então, a Vera Verão, o Jorge Lafon coloca, não tem nada mais gostoso do que rir de si mesmo, né? Porque o que ele faz? Ele traz um humor. O seu próprio corpo já é humorístico, né? E aí aqui eu trouxe a figura de Rogéria, a travesti da família brasileira. Esse título que eu estou aqui falando, Rogéria, a travesti da família brasileira, é um título de uma biografia não escrita por ela, mas escrita por uma outra pessoa que representa a Rogéria aqui. E a gente tem Rogéria apresentando espetáculos, novelas, esteve várias vezes na Globo. Rogéria, olha a diferença de Rogéria para Jorge Lafon. A cor é visível, né? Aí o que acontece? Enquanto o Jorge Lafon vai dizer que Vera Verão era uma personagem, Rogéria vai dizer que ela era um homem que se vestia de mulher. E se coloca e se assume como travesti. E nesse momento a gente tem uma Rogéria que atende o ideal de uma sociedade e que não precisa da arte exclusivamente para ser vista. E aí talvez esteja a diferença básica
entre o processo de subjetivação de Jorge Lafon e de Rogéria, né? E aqui, para encerrar, eu gostaria de encerrar as minhas falas falando que há outras formas de se narrar trans. No ano de... nós temos a Rude Pinho, né? Rude Pinho nos deixa no ano de 2002. E Rude Pinho, na verdade, é uma travesti bem-sucedida. É uma travesti que eu particularmente me identifico porque ela se transicionou após os 40. Ela vai para a Dinamarca e na Dinamarca ela faz a redesignação sexual com seu próprio dinheiro. E a Rude Pinho, ela publica poesias e ela publicou, na verdade, 10 livros. A primeira autobiografia que ela publicou foi essa aí, que vocês veem aí a figura praticamente de Mary Moore, né? E aí ela fala liberdade, ainda que profana. E aí depois, no ano de 2000 e pouco, ela publica este livro, Nem Tão Bela, Nem Tão Louca. E Rude Pinho, ela é considerada a primeira Ialorixá trans, porque ela é a primeira Ialorixá trans que entra de saia em um xirê. E ela entra de saia em um xirê porque ela faz o processo de iniciação dela ainda sem se transicionar. Ela vai transicionar depois. E, ao se transicionar, ela traz algo muito interessante que caminha também para a comicidade, né? Onde ela coloca assim, quando eu era homem, ninguém acreditava que eu era homem. Agora que sou mulher, de pepeca e tudo, viu, gente? Agora que sou mulher, ninguém também não acredita. Eu vou ficar louca? Eu não. Quem quiser, acredite no que quiser. Eu quero saber de mim. Estou feliz? É o que basta. É isso, gente. Então, encerramos aqui a nossa mesa. Foi um grande prazer estar aqui essa noite entre duas potências incríveis. Espero que vocês recebam esse shalom, que foi maravilhoso. E boa noite para nós.